Amém, irmão? Vocês estão felizes? Vocês estão com fome? Tem que estar, irmãos. Fome da palavra, né? Agora é o momento da palavra. Então prestem bem atenção, porque hoje o Senhor quer falar com todos nós. Amém? Deus quer falar com o irmão Nelson, com a Jéssica, com o Joel, com a irmã Marli, com o Luan, com o vô Wilson. Deus quer falar contigo, viu, vô Wilson? Amém? Né? Quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia de vocês em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Quem esteve no IGP da família vai lembrar que nós falamos sobre o livro de a carta, né, de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Amém, irmãos? Diz assim: e assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Pai, queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos na tua casa mais um dia, de podermos ouvir a tua palavra, de podermos louvar, engrandecer, glorificar, santificar o teu nome. Pai, queremos pedir o teu espírito de sabedoria e revelação, venha sobre nós, para que possamos compreender as tuas escrituras. Abra os nossos olhos para que a gente venha enxergar, que possamos ouvir e entender a tua palavra. Fala conosco, nos edifica, nos consola, nos encoraja nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, na terça-feira nós tivemos o nosso IGP da família, e eu fui trazer uma mensagem ali, uma reflexão rápida, de algo que eu tenho meditado há um tempo já. E esse texto de 1 Tessalonicenses é um texto muito importante, né, para nós, porque a gente consegue entender algumas bases de como trabalhar na igreja, né? Mas para hoje, Deus ele quer nos entregar algo especial e tem muito a ver com esse último verso que nós lemos. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então, gente, se tem uma coisa que nós precisamos fazer para servir ao Deus vivo e verdadeiro, essa coisa é deixar os nossos ídolos. E nós vamos falar sobre isso hoje. Nós não vamos focar nos ídolos, mas nós vamos entender duas histórias bíblicas que falam de homens parecidos, porém eles tiveram comportamentos diferentes. E hoje a reflexão que nós vamos ter é se eu estou tendo um comportamento parecido com o primeiro homem que a gente vai falar ou com o segundo homem que a gente vai falar. Amém? Todos entenderam? Então, o primeiro homem que nós vamos falar hoje é o homem que nós vamos entender o que impede
ele de se voltar para Deus. Então, o primeiro homem, ele é impedido de se voltar para Deus. O segundo homem, a gente vai entender como ele se voltou para Deus, ok? O primeiro homem, não é mencionado o nome dele na Bíblia, mas nós vamos conhecê-lo lá em Mateus, capítulo 19, versículo 16. Vamos ler juntos aqui. Vai pedir para a Lorena aqui. A Lorena está rápida hoje. Então vamos lá. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou. Então aqui, não tem nome dessa pessoa, só diz alguém, amém? Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Essa pergunta, irmãos, já denuncia o coração desse homem. Por quê? Porque ele está perguntando o que ele precisa fazer de bom para herdar a vida eterna. Nós temos pregado aqui na igreja que o evangelho não tem a ver com o que nós fazemos para Deus, mas tem a ver com o que Deus fez por nós. Amém? Então, essa pergunta já denuncia algo sobre essa pessoa, que ele ainda não tinha entendido a dinâmica do que Jesus estava ensinando ali. Ele pergunta: que farei de bom? O que eu preciso fazer de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus. Jesus é top, quer ver? Olha só. Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Então, olha só que interessante. Ele pergunta: o que eu preciso fazer de bom para ter a vida eterna? E Jesus responde: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. E aí, esse rapaz aqui, no versículo 18, pergunta: quais mandamentos eu devo obedecer? E Jesus responde: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gente, se a gente for ler esses mandamentos, o primeiro mandamento que ele fala aqui: não matarás. Se eu matar, eu estou matando um homem, amém? Não adulterarás. Se eu estiver adulterando, eu estaria adulterando com homens, entendem, né, o que eu estou dizendo, né? Não furtarás. Se eu furtar, eu estou furtando homens. Não darás falso testemunho, homens. Honra teu pai e tua mãe, homens. E amarás o teu próximo como a ti mesmo, homens. Todos esses mandamentos têm a ver com algo para nós fazermos, ou não fazermos, em alguns casos aqui, com homens. É um mandamento que a gente chama na teologia de um mandamento horizontal, que tem a ver com algo que eu vou fazer para as pessoas. Amém? Mas a Bíblia, os 10 mandamentos também têm mandamentos verticais. E os mandamentos verticais têm algo que eu faço para Deus. E se você prestar atenção aqui, Jesus só citou os horizontais. Ele não citou os verticais. Não é estranho? Não é estranho? E aí no 20 diz assim: disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. Se eu pudesse citar uma música para esse rapaz, ele provavelmente cantou para Jesus assim:
esse cara sou eu. Esse cara, ele se achava, gente. Tudo isso eu tenho obedecido, o que está me faltando ainda? Jesus, o pastor Cláudio Duarte, ele fala que Jesus é bem humorado, vocês já viram ele falando isso? E Jesus responde lá no 21, se você quer ser perfeito, lá no que a gente leu agora há pouco, ele fala, por que você me pergunta sobre o que é bom? Somente um bom. E aí aqui no versículo 20, no versículo 20, 21, Jesus responde, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Pergunta, o fato dele ter um tesouro no céu significa que ele está no céu? Ele só tem um tesouro lá no céu. Aí, olha só aqui, vá, venda os seus bens e dê dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Gente, esse venha e me siga-me, trata toda a verticalidade dos mandamentos. Porque seguir a Jesus, ir até Jesus e seguir a Jesus, tem a ver com uma devoção, tem a ver com uma consciência de eu obedecer os mandamentos de Jesus, adorá-lo, amém? Então aqui, a gente já percebe que Jesus, ele trata sobre uma idolatria desse homem, amém? Qual que era a idolatria desse homem? Os bens que ele tinha. Ele fala, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. 22. Ouvindo isso, o jovem afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. Essa história é conhecida como a história do jovem rico. Já ouviram falar da história do jovem rico? Então aqui, a gente não tem nome, mas vamos chamar de jovem rico, porque ele tinha muitas riquezas. E aqui, gente, ele teve uma postura de se afastar, ficar triste e se afastar. Vocês percebem? Ele ficou triste e se afastou. Lá no 23 diz, então Jesus disse aos discípulos, digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, nesse caso, quem pode ser salvo? E por que eles ficaram perplexos? Ontem eu tive uma mesa com o Felipe, lá da igreja do Emaús, e a gente estava conversando um pouco a respeito desse tema, e ele trouxe uma informação muito legal. Na cabeça daquela cultura, as pessoas que eram ricas, que tinham dinheiro, que tinham posses, eram abençoadas. E essa bênção percorria sobre eles, e eles consideravam esses homens ricos como um potencial gigantesco de herdar o reino de Deus, porque eles eram ricos. Eles tinham mais tempo para obedecer às leis, eles tinham mais tempo de estudar, de meditar sobre as leis, amém? Então, na cabeça desses discípulos, se esse homem que é rico e obedece todos os mandamentos, não vai entrar no reino dos céus, imagina nós. Vocês percebem?
Imagina nós. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é possível? É impossível. Então, irmãos, primeira coisa, não tem como eu fazer algo de bom para herdar a vida eterna. Para nós homens, mulheres, jovens, crianças, é impossível. Amém? É impossível. Mas para Deus, todas as coisas são possíveis. Amém? Aí no 27, então Pedro lhe respondeu. Aí Pedro sempre é muita onda, Pedrão. Vamos lá. Pedro lhe respondeu, mas aqui ele acertou, viu? Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos, repitam comigo, todos. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Todos que tiverem deixado, aqui é forte, irmãos, todos que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa de Jesus, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Versículo 30. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Amém? Então aqui a gente viu a história de um rapaz que era rico, que seguia os mandamentos de Jesus, que cantava: esse cara sou eu. Mas que de cara ele não tinha nada. Ele tinha um ídolo chamado dinheiro. E sabe o que é interessante aqui? É que aqui no final, Jesus fala: todos os que deixarem suas casas, seus irmãos, suas irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por minha causa receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Gente, cuidado. Cuidado. Trabalho pode se tornar idolatria. A gente tem falado sobre isso. Gente, eu estou vendo gente aqui trabalhando muito, e esse trabalho se torna idolatria. Estudando muito, e esse estudo se torna idolatria. Se dedicando muito à sua casa, se dedicando muito à sua família, se dedicando muito para os seus filhos. Cuidado, isso se torna idolatria. Cuidado, irmãos, de verdade. Essa palavra não é para vocês, é para nós. Nós também precisamos tomar cuidado. Cuidado, o trabalho na igreja pode se tornar idolatria. Cuidado,
A idolatria faz a gente se voltar para ídolos e não para Deus. Se você acorda pensando em algo e vai dormir pensando em algo que não seja Deus, cuidado. Gente, eu estou falando isso com o maior amor do mundo, tá? Não pensem que eu estou aqui falando para vocês, não é isso que eu estou dizendo. Cuidado, de verdade. Se vocês se dedicam mais para alguma coisa do que para Deus, cuidado. Isso nos impede de nos voltarmos a Deus. E é isso que Paulo elogia a igreja lá de Tessalônica. Porque a igreja de Tessalônica, como a gente leu, eles receberam a mensagem do Evangelho. Receberam através de Paulo, através de Timóteo, através de Silvano. Porém, eles viram que eles tinham ídolos, então eles tiveram que deixar esses ídolos a fim de servir a Deus, porque Deus, Ele não divide sua glória com ninguém, Deus, Ele não divide o seu senhorio com ninguém. E Jesus ensina que não tem como a gente servir a dois senhores. Cuidado, irmãos, cuidado. Tudo que a gente coloca em primeiro lugar na nossa vida, cuidado com isso. Isso se torna idolatria. E foi isso que aconteceu com um jovem rico. Jesus tocou na ferida dele e falou: vai, vende teus bens e vem e me siga. Em outras palavras, vai, tira esse seu ídolo e vem e me segue. Se Jesus pediu o seu emprego, Jesus fala: eu não quero mais que você trabalhe, que você se dedique a mim. Você está pronto e disposto a isso? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque aqui na Bíblia não fala que esse jovem, ele era um sacerdote, ele não era um apóstolo, nem nada disso. E Jesus convida esse homem a vender, a tirar o ídolo dele e servir e andar com ele. Se Jesus pediu o seu filho, me dá o seu filho, como Deus fez com Abraão, será que você tem coragem de dar seu filho? Se Jesus pedir a sua esposa, eu quero a sua esposa e em troca você vem e me segue. Eu creio que Deus não vai fazer isso, amém? Mas onde está o seu coração? E gente, de verdade, o que eu tenho mais visto, não na igreja soberana, mas na igreja de Cristo, é um povo idólatra. É um povo idólatra do seu trabalho. Gente, de verdade, a gente estuda muito para a gente ter as nossas coisas. E não estou falando aqui para a gente deixar de estudar, para a gente não ter nada, não é isso que eu estou dizendo. Mas onde está o seu coração? Se o seu coração, se o seu tempo, se a sua dedicação, se o teu pensamento está voltado para algo que não seja Deus, cuidado. Às vezes você acha que é salvo e você nem é. Cuidado, irmãos. E aí graças a Deus, hoje, eu sinto que o que Deus tem despertado à igreja brasileira, à igreja de Cristo, se voltem para mim. O que Deus tem falado para nós se voltem para mim, deixem os teus ídolos. Idolatria é coisa de gente mundana, nós não somos mundanos. Amém? Nós não somos mundanos, nós somos resgatados das trevas para a maravilhosa luz. Nós fomos comprados por um alto preço. Mas aí o que a gente faz? De segunda a sexta a gente se dedica ao trabalho, e não tem problema. Mas aí chega a noite a gente se dedica à faculdade, e não tem problema. E aí Deus vira domingo de manhã.
Não é isso que acontece com muitos de nós? Deus vira domingo de manhã. Cuidado, gente, com isso. De verdade, cuidado com isso. Isso é motivo de nos afastar de Deus. Glória a Deus que as crianças estão louvando aqui. Amém. Amém, irmãos? Então o jovem rico a gente já entendeu, né? Agora tem uma outra história. E essa história é bem legal porque essa história é a história de um homem que a maioria das pessoas conhecem aqui na Bíblia. E ele também era rico. Alguém consegue lembrar de alguém rico da Bíblia? Não, Novo Testamento, gente, vamos lá. Vou cantar uma música aqui, eu já tô cantor, vocês perceberam? Como Zaqueu, eu quero subir. Cantando bem, não estou não, irmãos? Falei. Oh, misericórdia não. Então vamos lá, para Lucas capítulo 19, versículo 1. Legal que aqui agora, Jesus entrou em Jericó, eu já estou, vem com Josué lutar em Jericó. Vamos lá, Lucas 19, versículo 1 diz: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. O que é um publicano? Um publicano é um coletor de impostos. Amém? Vocês sabem qual dos apóstolos era publicano? Mateus. Quem falou Paulo aqui, gente? Tem que pular, bem, irmãos. Bora pular. Mateus, né? Aqui, Zaqueu, ele era chefe dos publicanos. Então, além de ser um coletor de impostos, ele era chefe. E se vocês entenderem um contexto, o The Chosen, ele mostra bem legal isso daí também. Ele mostra o contexto de Mateus como coletor de impostos. E, gente, os judeus olhavam para esses coletores de impostos, que eram judeus também, e falavam: vocês são traidores, vocês são pecadores, vocês se juntaram a esse império romano e fica cobrando impostos abusivos de nós. Amém? Esses eram os publicanos. Agora imagina o chefe, como o pessoal tratava o chefe do publicano, né? Aqui, gente, fazendo um paralelo já ao jovem rico, o jovem rico, ele chega até Jesus perguntando: o que eu preciso fazer de bom para herdar o reino de Deus? Só que aqui no versículo 3, fala que Zaqueu queria ver quem era Jesus. Primeiro ponto hoje, para uma pessoa que quer se voltar a Deus: você precisa querer ver Jesus. Você precisa dar um passo, e às vezes esses passos, ele vai ser um passo que talvez não seja algo que você faz, que não seja do seu costume, mas aqui ele se esforça. Então, além de você querer ver Jesus, você precisa se esforçar para ver Jesus. E aí aqui eu vou puxar a orelhinha dos irmãos. Gente, todo domingo às 8h30 da manhã a gente está aqui para a gente conhecer Jesus. E o Lab não está com muitas pessoas. E não quero forçar ninguém a vir para o Lab. Mas quando a pessoa não vem para o Lab, ela demonstra para mim e para todos, e eu acho que para Deus também, que ela não está muito interessada em conhecer Jesus. Assim como Zaqueu subiu numa árvore, será que você não consegue acordar um pouquinho mais cedo no domingo para você vir aqui para conhecer Jesus? É um convite que eu estou fazendo, não estou obrigando ninguém a vir não, mas é um convite. Venham para o Lab, gente.
Porque aqui no Lab a gente está aprendendo sempre mais a respeito de Jesus, a respeito do reino de Deus, a respeito dos dons do Espírito Santo. Importantíssimo que você venha. E a gente tem sentido falta de muitos irmãos, inclusive de liderança da nossa igreja, inclusive de voluntários, equipe de louvor. Vocês precisam estar aqui, gente. Amém? Não cheguem atrasados para as coisas. Cheguem no horário certo. Venham para as nossas programações, porque aqui a nossa vontade, gente, não é a gente ficar se aparecendo aqui, não. A nossa vontade aqui é de sermos discípulos de Jesus. E nós, em comunidade, nós vamos juntos avançar para essa maturidade. Então é eu, você e todos nós juntos. Amém? Então venham, não faltem. O Lab, mas eu não estou falando só do Lab aqui. Zaqueu subiu numa árvore. Ele se esforçou para ver Jesus, para mesmo de longe ver Jesus. E às vezes nem precisa subir numa árvore, às vezes é só você abrir a sua Bíblia dentro de casa, que você consegue ver Jesus. Amém? Então triste, irmão? Fica triste não. Alegres. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Outro ponto, outro aspecto, além de você querer ver, de você se esforçar para ver, aí vem Jesus e fala: vem, eu vou entrar dentro da sua casa agora. É isso que acontece com uma pessoa que verdadeiramente quer conhecer Jesus, quer ver Jesus. Jesus, ele se revela para quem o deseja vê-lo. Amém? Versículo 6. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria, irmãos. Cadê a alegria dos irmãos? Alegria, fala alegria, todo mundo. Alegria. Glória a Deus. Tem um comediante aí que ele fala alegria. Alegria, irmãos, tem que estar alegre, né? Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Jesus a gente tem que receber com alegria. Quando a gente vem para os cultos, a gente tem que estar alegre, irmãos. Vocês já perceberam que toda vez que eu pego o microfone e falo, eu pergunto se vocês estão felizes, vocês estão alegres? Por quê? Porque eu tenho sentido a gente muito triste. E o povo de Deus não é triste não, irmãos. O povo de Deus é alegre, é feliz. Por quê? Porque o próprio Deus, Criador de todas as coisas, habita dentro de nós. Versículo 7. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Ê, povinho chato. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse, lembram que ali em cima fala que Zaqueu era um homem rico? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Uma pessoa que deseja ver Jesus, uma pessoa que se esforça para ver Jesus, e o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus habita dentro de nós, é uma pessoa que abandona os seus ídolos. E foi isso que aconteceu com Zaqueu aqui. Ele falou, para mim não importa mais isso. Enquanto o jovem rico ficou triste e se afastou, Zaqueu, Jesus nem precisou falar. Zaqueu, Jesus nem precisou falar, abandone seus ídolos. Somente com a presença de Jesus dentro da sua casa, ele
teve uma iniciativa de abandonar os seus ídolos. Quando nós temos a presença de Jesus, a presença de Deus em nós, automaticamente, nós desejamos abandonar os nossos ídolos. Amém? E aí Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa. Enquanto o jovem rico, vocês lembram o que Jesus falou depois que o jovem rico se entristeceu e se afastou? Jesus falou que dificilmente um rico herdará o reino de Deus. E aqui, esse rico aqui, esse Zaqueuzão, gente boa, chefe dos publicanos, gente, ele devia ser muito rico. Ele abriu mão dos seus ídolos, porque teve um encontro com Jesus. O jovem rico teve um encontro com Jesus? Sim. E aí sabe o que acontece, irmãos? A gente tem encontros com Jesus, mas se a gente idolatra algo, a nossa condição é se entristecer e se afastar. Quando a gente idolatra algo e a gente tem um encontro com Jesus, a gente se entristece e se afasta. Não me recordo agora qual que é o livro e qual que é o versículo e o capítulo, mas tem alguma parte, eu não me recordo qual que é, mas tem uma parte que fala que existe o arrependimento, a tristeza que vem de Deus, que é arrependimento. Mas tem a tristeza segundo o mundo, que é remorso. Sabe o que aquele jovem rico sentiu? A tristeza dele foi um remorso. E remorso é quando a gente se entristece, porque a gente sabe que fez errado, mas a gente continua fazendo. E sabe o que acontece? Muitas pessoas têm a presença de Jesus constantemente, mas não sentem arrependimento, sentem remorso. Continuam fazendo as mesmas coisas, não abandonam seus ídolos. E nós, como igreja, nós precisamos ajudar uns aos outros. E quando a gente vê alguém idolatrando algo, a gente não vai ficar apedrejando ninguém não, mas chega com o meu irmão, eu estou vendo isso em você, eu vou orar por você, para que Deus possa te libertar dessa idolatria. Não precisa tacar pedra em ninguém não, gente. Porque todos nós idolatramos algo. A ideia aqui é a gente se ajudar. A ideia aqui é a gente construir algo juntos. E ajudar uns aos outros a abandonar os nossos ídolos. A pergunta é, você tem um ídolo hoje? E da boca para fora você pode falar que não. Mas aí dentro de você vive um espírito que está acusando a todo momento. Isso é idolatria, isso é idolatria, abandone isso agora, isso é idolatria, se volte a mim, isso é idolatria, se volte a mim. E sabe o que é interessante? Sabe o que é interessante? É que o Espírito fala com a gente. Só que a decisão é nossa de obedecer ou não. E eu creio que hoje tem pessoas aqui que o Espírito está dizendo, isso é idolatria. E a resposta que você vai dar para Deus é entre você e Deus. Nós, como igreja, nós não temos a ver com isso. Mas eu quero dizer algo para você, nós como igreja, nós queremos orar uns pelos outros para que a gente possa vencer isso. E se voltar a Deus. Amém, irmãos? Amém. Vocês estão alegres? Glória a Deus. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido.
A condição de uma pessoa que idolatra algo e não coloca Deus em primeiro lugar é uma pessoa perdida, mesmo estando na presença de Jesus. Está claro para todo mundo isso, gente? Está claro? Eu vou repetir, porque eu vou dizer algo para vocês. Eu sinto um peso enorme como pastor. Eu vou ser cobrado por aquilo que eu estou falando. E vou repetir. A condição de uma pessoa que está em idolatria, mesmo na presença de Deus, mesmo vindo aos cultos, mesmo servindo, mesmo tendo cargos dentro da igreja, se essa pessoa está em idolatria a algo, a situação dessa pessoa é que ela está perdida. Amém? Glória a Deus. Estão alegres? Show. A gente já está encerrando. Nós vimos o jovem rico e nós vimos Lázaro não, Zaqueu. Eu já ia falar Lázaro, por que eu ia falar Lázaro? Zaqueu, né? Agora vamos lá para Lucas 18, versículo 9. Agora eu quero mostrar algo para vocês. O jovem rico, ele perguntou, a pergunta do jovem rico, o que eu faço de bom para herdar o reino de Deus, ou dos céus, né? De Deus, né? Reino de Deus. O que eu faço? Ou seja, ele confiava na sua própria justiça. Ele confiava nas suas próprias obras. Ou seja, o que eu preciso fazer? Se eu fazer isso, eu vou herdar o reino de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Aí lá em Lucas 18, versículo 9, diz assim: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. Dois homens de novo. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu. Quem sabe o que significa fariseu, levanta a mão. Ninguém sabe o que significa fariseu, gente? Vamos pular, gente. Fariseu eram os mestres da lei, amém? Estudiosos da lei. Um deles era um estudioso da lei, ou seja, era um pastor daquela época, era um sacerdote lá do templo daquela época, era um mestre. Aqui, de 8:30 da manhã, eu exerço uma função de mestre, eu ensino, né? Então imagina só, uma figura como a minha, na época de Jesus aqui nessa parábola, um mestre da lei, um fariseu, né, como ele está dizendo aqui. Um era fariseu e o outro publicano. Já sabemos que o publicano é um coletor de impostos. A gente comentou aqui também que um coletor de impostos, as pessoas olhavam, os judeus olhavam e falavam, esse daí é um traidor, é um pecador, fica roubando a gente, amém? Então, enquanto um era um professor da escola bíblica, o outro era um coletor de impostos, um traidor. Alguém que ia lá em casa buscar meus impostos, pegar meu dinheiro, e às vezes até de forma incorreta. Amém? Versículo 10. Dois homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, ou seja, o professor da escola bíblica, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano, nem como esse coletor de impostos. Eu sou melhor. Ainda bem que eu não sou. Esse cara sou eu. Percebem? Gente, existe muita gente dentro da igreja
que não se comporta dessa forma, mas lá no íntimo acha que é isso. Às vezes você acha que porque você está vindo para a igreja, porque você está estudando a palavra de Deus, às vezes você está até ensinando, e você se encontra numa posição de você é melhor. Eu te agradeço, Senhor, porque eu não sou como esses homens, esses ladrões, esses corruptos, esses adúlteros, nem mesmo como esse publicano aqui, esse coletor de impostos que fica roubando o dinheiro dos nossos irmãos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Será que a gente não tem isso, irmãos? Lá no fundo, vou todos os domingos para a igreja, vou todos os domingos para o Lab, participo dos IGPs. Aquele irmão ali, falta tudo. Será que acontece isso com a gente? Cuidado, irmãos, cuidado, de verdade. Versículo 13. Mas o publicano, o coletor de impostos, ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas, batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus diz que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Se tem algo que eu quero dizer hoje para você, irmãos, meus irmãos, é que Deus, Ele não espera que você seja o melhor crente, que esteja em todas as programações. Ele não espera que você faça tudo corretinho, que você jejue, que você... Não é isso que Jesus espera de nós. A Bíblia fala que existe festa no céu quando um pecador se arrepende. Então, se existe algo que deve se esperar de nós como igreja, é nos arrependermos. Olharmos para nós não como vítimas. Vitimismo não é papel da igreja, não é vitimismo, é porque eu não é isso que Jesus está falando. Aqui não tem a ver com um vitimismo, mas é você se colocar no papel do errado. Você é o errado o tempo todo. Pai, tem misericórdia de mim, porque eu sou o errado o tempo todo. Esse deve ser o coração de um cristão. Esse deve ser um coração, e quando existe esse coração, a ponto de falar, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou o errado, e é impossível me salvar, eu preciso de Ti. Quando existe essa consciência em nós, que nós precisamos de Jesus Cristo, que nós somos os transgressores, que nós somos os pecadores, que nós somos os falhos, e não as vítimas, algo acontece em nossas vidas. A salvação se encontra em nós. E eu quero finalizar com uma palavra que eu recebi de um pastor. Eu comecei a conversar com ele e falei, amigo, eu me sinto muito falho, eu me sinto muito perdido às vezes eu acho que Deus não fala comigo para eu conduzir a igreja, eu sei que eu falho muito com as pessoas lá da igreja, e ele ficou me olhando, e eu comecei a falar para ele das dificuldades aqui da nossa igreja. E aí ele falou assim, Ícaro, o mundo não está precisando de bons líderes. O mundo não está precisando de bons pastores. O mundo não está precisando de bons discípulos de Jesus. O mundo não está precisando de pessoas boas. O mundo precisa ver pecadores se arrependendo.
Sabe quando as coisas vão mudar em nós? Quando nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros. E aí as nossas feridas vão ser curadas. Aí nós vamos ser libertos da idolatria. Aí nós vamos ser libertos de tudo aquilo que nos afasta de Deus. E hoje eu vim aqui para dizer para você que existem apenas 2 caminhos. Ou você é o jovem rico, ou você é Zaqueu. E a decisão é somente sua. Pai, queremos te agradecer por essa palavra. Queremos pedir tua misericórdia. Pedimos a tua bondade, pedimos o teu amor sobre as nossas vidas. Pai, se existe alguém aqui que tem algum tipo de idolatria, que coloca outras coisas no lugar que deveria ser teu lugar, tenha misericórdia dessa vida. Mostre para essa vida o quanto o Senhor quer ser o centro da vida dela. E nos ajuda como comunidade, como igreja, a não nos perdermos aqui, achando que somos bons, achando que somos perfeitos. Pelo contrário, que aqui possamos nos arrepender dos nossos pecados, que possamos olhar uns para os outros com amor e misericórdia, e que possamos ajudar uns aos outros a vencer essa idolatria. Que o espírito de idolatria caia em nome de Jesus. Que o espírito de idolatria aqui nesse lugar caia por terra em nome de Jesus. Que nesse lugar, que essas vidas, que os nossos corações possam desejar o Senhor como primazia de nossas vidas. Que a tristeza produzida em nós não seja uma tristeza segundo o mundo, que é remorso. Que não seja uma tristeza que eu sei que eu fiz errado, mas eu continuo fazendo. Não. Mas que a tristeza que existe em nós é uma tristeza segundo o Senhor. Uma tristeza que produz arrependimento para a nossa salvação. É o que pedimos hoje, em nome de Jesus. Amém e amém.